E no Muda Mundo Tamo Junto desta semana, eu tenho o prazer de receber a jovem diretora da MOBS, a Júlia Silveira Martins. Júlia, é um prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, Cris. Fico muito contente com o convite, da gente ter se conectado e de poder trazendo essa conversa, falando sobre educação aqui contigo. Júlia, sabe que eu fico muito feliz, muito gratificada quando eu conheço projetos como o de vocês, que é um projeto de jovens, né, que resolveram trabalhar para a educação, para a cidadania. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que surgiu a MOBS, que ela é um bebezinho ainda, né, de 2017, é isso? Por que vocês criaram essa instituição e trabalhando com interesse em trabalhar esse tema? Bom, Cris. Então, a MOBS, como tu bem falaste, a gente é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com educação para a cidadania, né? E por que a MOBS surgiu, então? A MOBS surge de um problema, assim, que a gente vê muito grande na sociedade que a gente enfrenta, que é uma falta de engajamento cívico, né? Uma falta de engajamento do cidadão, das pessoas, com a vida pública em geral, né, com a política. E a gente identifica, né, que hoje em dia muitas pessoas acabam adotando uma posição ou de apatia, não querem saber sobre política, não interessa, ou mais recentemente até uma posição muito forte de radicalismo, né? E a MOBS foi surgindo assim a partir desse problema. A gente enxerga que essa questão ela acaba enfraquecendo a nossa democracia e acaba gerando, né, todos esses indicadores muito tristes que a gente vê ainda no nosso país, de uma alta desigualdade, de pobreza, né, de não ter o seu potencial de desenvolvimento alcançado. Então, a MOBS, né, a partir desse grande problema, a gente identifica que uma coisa muito importante que existe e está consolidada na grande maioria das democracias do mundo é uma educação cidadã, né? Uma educação para a cidadania. A MOBS o Brasil é hoje uma das únicas 8 democracias do mundo que não tem esse tipo de educação nas escolas, né? Então a gente acredita que os estudantes tem que, né, dentro da escola, ser educados para poder exercer seu papel como cidadão, né? Não adianta o adolescente chegar lá com 16 anos e ter o poder de votar e não ter aprendido sobre, não entender como é que funciona o sistema político, não entender como é que funciona questões básicas de economia, né? Não entender nada sobre sustentabilidade. Então, a MOBS ela surge, né, a partir desse grande problema e o nosso objetivo é promover que essa aprendizagem seja trabalhada nas escolas, no ensino básico, né? Então, aí todo o surgimento da MOBS, né, foi... Como tu bem falaste, a MOBS foi estruturada oficialmente em 2017, então a gente tem um pouquinho mais de 3 anos e meio agora, mas a MOBS surge como ideia lá desde 2015. A Diana Gerbasi, que é a fundadora da MOBS, hoje está na presidência do nosso conselho diretor, ela foi fazer um mestrado em Colômbia, nos Estados Unidos, justamente para estudar esse tipo de educação e entender como ela poderia trazer isso para o Brasil, né? Que nos Estados Unidos a gente vê que isso é muito consolidado, assim, no ensino médio, os alunos aprendem muito, né, sobre como funciona o governo, como funciona instituições de direito, e ela foi, né, entender lá como isso funcionava. Aí já em 2015, 2016, foi feito um projeto piloto, né, antes da MOBS existir como organização. A Diana fez um projeto piloto na Escola Florinda Tubino Sampaio, uma escola estadual aqui de Porto Alegre, onde a Diana, a Soraya e o José Felipe, que era uma professora de história e um juiz do trabalho, desenvolveram um programa para trazer conceitos de Estado democrático para os alunos, né? E aí foi um programa de 2 meses, que foi um super sucesso, assim, trabalhou com todos os alunos do primeiro ano, em que eles foram trabalhando, né, a partir de metodologias ativas, do protagonismo dos alunos, que os alunos entendessem como funcionava a Constituição, qual o seu papel, e que eles desenvolvessem a sua própria Constituição, o seu próprio Estado.
E aí, a partir daí, a Mobs, né, continuou desenvolvendo alguns programas para estudantes, né, desde 2016, 2017, 2018. Eu acabei entrando ali na Mobs em 2018, logo depois da estruturação legal da Mobs, né? E aí, desde ali de 2018, a gente começou a pensar em como a gente poderia apoiar os educadores que já estavam em sala de aula para trazer esse ensino, né? Em vez da gente ir fazer programas em sala de aula, a gente apoiar, porque a gente começou a identificar que tinham muitos educadores que tinham interesse em trabalhar com isso, que já trabalhavam com isso de alguma forma, né? Que já faziam projetos muito legais, tem projetos incríveis de educadores por todo o Brasil. E a gente começou a, né, criar projetos, se conectar com os educadores, para entender como a gente poderia trabalhar em parceria com esses educadores, né? E aí, enfim, aí, em paralelo com programas que a gente foi fazendo em sala de aula, a gente foi entendendo como apoiar esses professores. E aí a gente identificou que tinham duas questões muito importantes, assim, né? Que era trazer mais embasamento científico para dar uma segurança para esses professores trabalharem esses temas em sala de aula, porque a gente sabe que tem tem um grande tabu ainda, né? Em se trabalhar a educação cidadã, em trabalhar a educação política. Então, uma das nossas bandeiras, né, é justamente trazer a ideia de que a educação para a cidadania, ela não é partidária, né? Então, por essência, ela é suprapartidária, né? Então, a gente busca sempre trazer um embasamento científico e esse suprapartidarismo para dar uma maior segurança para os professores trabalharem em sala de aula. E outra questão também que a gente via que faltava muito era uma rede, né? A gente vê que tem projetos muito legais que trabalham com, enfim, simulação de eleições, com diversidade, em vários cantos, e às vezes um professor está fazendo um projeto incrível e, né, nenhuma outra escola sabe. Então, a gente sentia muito falta dessa rede, assim, de inspiração. E aí, a partir disso, a Mobs foi desenvolvendo programas para educadores. Em 2019, a gente lançou nosso primeiro programa, que foi o Multiplicadores da Cidadania, onde a gente trouxe uma formação para educadores aqui do Rio Grande do Sul, né, gratuita, para eles aprenderem uma das nossas experiências de aprendizagem em sala de aula, e a gente acompanhar eles para eles levarem isso para as escolas. E no ano passado a gente lançou uma rede, que é uma comunidade de educadores, que é a Comunidade de Educadores da Cidadania, onde a gente traz vários conteúdos, promove encontros, né, traz os educadores para contarem dos seus projetos, que é justamente essa ideia de trazer uma formação de forma leve e, ao mesmo tempo, também reconhecer e inspirar os educadores, né, a trazerem esses temas para a sala de aula. Mas, enfim, falei um pouco de um resumo aí, também tu pode... Eu gosto muito, Júlia, da tua animação, assim, né, do teu brilho no olho por esse tema. E ele é um tema, assim, é um problemão, né? Tu começa, um problema muito grande, é um problemão. E hoje em dia, eu acho que a gente vive um processo que acaba sendo um desserviço para essa questão, né? Porque o mundo está muito polarizado, o nosso país está muito polarizado, e as pessoas ainda associam que a atuação política é uma atuação partidária, né? A favor de um ou contra o outro. E a gente está falando, talvez, né, com certeza, de um único caminho para a construção de um mundo melhor, né? Para a gente mudar o mundo, né, a gente precisa de valores e que a gente só tem se a gente atuar como cidadão, se a gente conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, né? Mas é incrível como isso é dissociado, né? Assim, as pessoas ainda não, política não. E política, na verdade, ela é fundamental e ela está presente no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, são decisões políticas. Acho muito legal também essa ideia de criar uma rede. De uma certa forma, no Muda Mundo, a gente também percebeu isso, sabe, Júlia? Que tem tanto trabalho legal, tem tanto professor super envolvido, né, dando exemplo, inovando, mas é um projeto lá, um projeto aqui, e falta a gente, né, formar essa rede. Eu fiquei muito contente em aceitar o meu pedido para participar também da rede, apesar de não ser educadora, e gostaria muito de contribuir, Júlia, para que mais educadores conhecessem a rede, como é que eles podem participar, né, mesmo não sendo do Rio Grande do Sul, né, talvez de outros estados, porque no Muda Mundo a gente trabalha com vários estados do Brasil.
Como é que esses educadores que estão nos ouvindo podem participar da rede, podem não só se apropriar, né, de todo o conteúdo que vocês oferecem, das formações, mas também mostrar o que fazem, que isso é importante, né? Uhum. Bom, Cris, não, várias questões, né? Eu acho que essa questão da política, assim, também que tu trouxe, só para comentar, eu acho que é justamente isso, assim, que falta muito, assim, né? As pessoas acham que política é somente o voto ou somente a política partidária, né? E justamente a gente quer mostrar que a política é o dia a dia, é a relação social, né? Ninguém tá fora da política, por mais que a pessoa queira dizer, ah, não, isso não me pertence. Pertence, né? Enquanto tu é um cidadão e tá na sociedade, tá lidando com uma questão do teu bairro ou do teu prédio, do teu condomínio, né? É uma questão política, assim, né? Nós somos seres políticos. Então, a gente tem que, né, aprender as competências básicas para agir, né, em torno disso. E, bom, enfim, sobre a questão da rede, né, eu fico muito, muito contente, assim, da gente né, ver vários educadores. Eu não sou educadora, né, não tenho formação como educadora, eu sou formada em Relações Internacionais e em Economia, que é, né, mais essas áreas, assim, correlatas à cidadania. E, para mim, assim, ter me descoberto dentro da educação, ter conhecido tantos educadores incríveis, assim, eu vejo hoje em dia cada vez mais, assim, né? Só afirmo como a educação é a principal ferramenta para a gente poder transformar a realidade, poder transformar a sociedade, né? Então, a gente poder estar gerindo essa rede com vários educadores incríveis é muito, muito inspirador, assim, os educadores me inspiram demais. E hoje em dia, né, essa rede a gente tem, é uma comunidade, o principal canal é o Facebook, então, para qualquer educador do Brasil que quiser participar, né, eu falei muito do Rio Grande do Sul porque a gente está aqui e foi onde a gente começou a nossa rede, mas hoje a gente já está em mais de 17 estados aqui do Brasil, então tem educadores do Sergipe, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários lugares diferentes. E a gente está muito, né? A gente adora receber pessoas de lugares diferentes, porque deixa a rede cada vez mais rica. Então, né, essa diversidade traz toda a riqueza. A gente acaba conhecendo projetos incríveis de vários lugares diferentes. E então, para participar é super simples, é só entrar no link ali, procurar no Facebook pelo Educadores da Cidadania e solicitar a participação ali. Tem algumas perguntinhas só para garantir que, né, todo mundo realmente trabalha com educação, né? A gente tem esse cuidado para realmente manter como um espaço seguro de troca. E aí, a partir ali do Facebook, a gente vai publicando tudo, né? Os encontros que a gente tem o Fala Educador, por exemplo, que é um encontro, a gente vai começar a fazer ele agora mensalmente, então todo mês é um encontro bem para conhecer a rede mesmo, né? Todos os educadores são convidados a participar, a gente faz algumas dinâmicas para os educadores conhecerem, é super leve, a gente vê que esse momento está sendo super difícil, está sendo pesado, né? Ano passado a gente fez várias formações e a gente viu que esse momento de só conexão, assim, mais leve, ele é super importante, né? Esse acolhimento aí e troca entre os educadores. E aí a gente também faz alguns eventos onde a gente convida, né? A gente faz mini aulas, assim, digamos, com especialistas em democracia, em diversidade, em sustentabilidade, para trazer esse conteúdo para os educadores. E também a gente faz, né, justamente esse papel que tu falaste, que é muito importante, que é de trazer os educadores da rede para apresentarem seus projetos, né? Isso é uma coisa muito legal para a gente faz o painel sala de aula, se chama, onde a gente chama os educadores que já estão ali na rede para apresentarem, né? E tem projetos muito legais, assim, projetos maravilhosos. Cada vez mais a gente vê, assim, né? Uma das nossas outras bandeiras é realmente conseguir trazer um reconhecimento e uma valorização para os educadores, né? Porque a gente sabe que no Brasil, né, o Brasil está em último lugar naquele índice de valorização do professor, é muito triste ver isso, e né, a gente tem muita certeza, enquanto organização, que uma das principais formas da gente, né, trazer um maior desenvolvimento para o nosso país é valorizar mais os nossos educadores, né? E aí tem várias formas de fazer isso, e a gente busca, né, trazer esse reconhecimento, assim, que é muito importante. Sem dúvida, a profissão é, como eu sempre digo, a profissão mais importante do mundo, né? É o professor. A gente tem que valorizar. Eu vi também no site de vocês, Júlia, um jogo chamado Ágora, que eu achei muito bacana,
e trabalha com alguns valores, né? Tá aí puxando aqui a brasa para o assado muda mundo, né? Valores, né? Como colaboração. Então, uma comunidade tem que cuidar de um lago, né? Mais ou menos isso. E se alguém usa indevidamente, falta água para todo mundo, né? Então, assim, a colaboração, o trabalho conjunto, que é a participação política, né? Que é isso que a gente estava falando. Esse jogo ele está disponível, porque eu achei muito legal, assim, de uma forma lúdica, né? É um tema muito sério, mas nem por isso ele não precisa ser, ele pode ser leve também, né? Uhum. Bom, então, Cris, o Ágora é muito legal, né? Eu adoro muito, assim, a experiência do Ágora. E justamente, né, a Mobs, a gente busca trazer esses temas, né, que são sérios de cidadania. Então, ali, né, na educação para a cidadania é muita coisa, né? É super amplo, assim. E a gente busca trabalhar com 8 áreas de conhecimento, são várias, né? Então, vai desde ciência política até economia, sustentabilidade, relações internacionais, administração pública, né? E aí, dentro dessa educação para a cidadania, a gente tem esse conjunto de conhecimentos, mas a gente considera tão importante quanto esse conjunto de conhecimentos também é desenvolver habilidades, competências, atitudes, e a gente fala também em capital social, né? Que o que é o capital social? É justamente desenvolver essas relações e confiança entre as pessoas, né? Que a gente identifica que é muito importante as pessoas se enxergarem como parte de um coletivo e entenderem a sua influência, né? O seu poder de influenciar aquele coletivo e a sua responsabilidade para com o coletivo também. E o Ágora é uma experiência muito legal, né? Que trabalha justamente, ele traz conceitos de economia, de ciência política e de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo ele é uma experiência mega prática, né? Então ele é um jogo que a gente joga com estudantes do ensino médio ou do 9º ano, ou até com adultos, inclusive é super interessante jogar a experiência com adultos. E eu não vou dar o spoiler total, mas basicamente, né, a moral do jogo é essa, assim, que as pessoas ao jogar o jogo e sem entender muito bem como funciona, né? A gente só dá as regras, a pessoa que tem que se dar conta, e os grupos não podem falar entre si, então isso é muito interessante também. Eles se dão conta, né, que se eles vão consumir mais peixes daquele lago do que eles precisam para sobreviver, acaba que todos acabam morrendo, né? Então tem que ter uma certa cooperação ali, como eles, no caso, podem falar. Exatamente. Então ou todos prosperam ou todos passam fome, assim. E aí, a partir desse jogo, a gente vai, né, trabalhando assim, quem se deu conta, o que tinha que fazer. Aí a gente vai trabalhando a importância de questões como o diálogo, e a gente fala em acordo coletivo, e a gente fala o que é a Constituição, é um acordo coletivo. Então, é justamente a gente vai construindo essa narrativa para os alunos tentarem entender que, né, a Constituição, a política, aquelas coisas que parecem tão distantes deles, na verdade, estão mais próximos do que eles imaginam, né? Assim, o diálogo, o acordo coletivo, a Constituição nada mais é do que isso, né? Em um nível maior, assim. E o Ágora, então, ele é um jogo tem um jogo de tabuleiro, né? Tem todas as peças do jogo. Foi justamente o tema que a gente trouxe para a nossa formação de multiplicadores, que a gente fez ali no final de 2019. Então, a gente, né, conseguiu um patrocínio para ter todos os jogos, todos os materiais dos jogos para os educadores que participaram da formação, que são 25 multiplicadores. E a gente não tem ele disponível ainda abertamente, mas é uma das coisas que a gente quer fazer. E a nossa ideia é realmente multiplicar o jogo, né? Então, também esse é um dos nossos trabalhos agora. Como ele é um jogo presencial, a gente também, né? Infelizmente, a gente parou as atividades de facilitação dele, por enquanto, né? O nosso objetivo, se der, ainda retornar nesse ano. Mas a ideia é que ele seja espalhado, né? A gente quer, né? A gente é uma organização sem fins lucrativos, o nosso objetivo é trazer o conteúdo gratuito para os educadores, e a nossa ideia é ir propagando ele, né? E pelo Brasil. Muito legal. Júlia, nós vamos colocar aqui, então, o site da Mobs é mobs.org.br, certo? .br, isso. Uhum. Facebook é Educadores da Cidadania.
Isso, então, eu acho que é legal colocar o link do grupo, né? Porque aí, né, qualquer educador que quiser participar. Bom, o grupo, né, como eu falei antes, ele é aberto a educadores, e aí também, claro, né, não só professores, mas gestores, todo mundo que trabalha com educação e que está comprometido, assim, com essa mudança. Né, a Cris também, que não é educadora de formação, mas todas as pessoas desse universo estão super convidadas a fazer parte, assim, a gente adora receber pessoas novas. Ou se você acredita que é por meio da educação que a gente vai mudar o mundo, você é convidada a participar, né, Júlia? Isso, aham. Júlia, obrigada, tá? Foi um prazer essa nossa primeira conversa, que eu tenho certeza que a gente tem objetivos em comum, então a gente tem muitas figurinhas para trocar, né? E Sim, muitas mãos para dar, porque a gente precisa de todos, né? Para a gente transformar a sociedade, para que esse problemão diminua e a gente se aproxime, né, de uma sociedade mais justa, mais igual, com menos desigualdade, né? Que as pessoas tenham oportunidades iguais. Obrigada. Sim, com certeza. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigada.